Tudo bem, pessoal? Estamos ao vivo já, né? Hoje nós conseguimos. Raquel, tudo bem, Raquel? Ângela, Soraya, Dona Ângela, está por aqui hoje. Legal. Vocês estão me escutando direitinho? Manda um positivo aí para mim, por favor. Tudo bem? Me escutando todo mundo? Cláudia, tudo bem, Cláudia? Ritinha, Soninha, Jorge, Lucinéia está por aqui hoje. Legal, gente. Duzinho, o Alan. Legal, pessoal. Vamos esperar 2 minutinhos mais, tá bom? Que aí, para que as pessoas possam se encontrar e a gente começa, tá legal? Fabi, Carlão tá por aqui hoje. Roberto. Iomar, tudo bem, Iomar? Bem, vamos lá, pessoal. Boa noite de novo a todos. Feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu queria pedir perdão, né? Porque ontem não conseguimos conexão. Na verdade foi assim. Eu pouco tempo antes de entrar ao vivo, a tecnologia resolveu ter uma DR comigo. E aí, imagina, né? Discutir relação bem naquela hora. E é assim, gente, eu não consigo ganhar muito discussão de relacionamento, não, né? Se vocês perguntarem para a Lu, vocês vão descobrir que eu sempre perco. E foi o que aconteceu ontem também, né? Perdi. E por isso vocês
me perdoem, tá bom? Mas hoje estamos aqui, né? Bem, antes de mais nada, eu queria parabenizar, parabenizar as mãezinhas queridas, né? Por esse último domingo, nós não tivemos oportunidade de falar antes, então estou dando os parabéns a vocês atrasado, tá bom? Essas pessoas lindas, essas pessoas maravilhosas, né? Que se não fossem por elas, nós nós não estaríamos aqui, ninguém, né? Domingo eu furei o confinamento, fui almoçar com a minha mãe, não contem isso para ninguém, tá, gente? Fui almoçar com a minha mãe, e mãe sempre é muito legal, né? Porque o dia é dela, mas é a gente que ganha, né? A comida preferida, a sobremesa preferida é assim, né? Porque é mãe. Não importa qual é o tamanho, não importa qual é o formato, né? O importante é que é mãe. Então, parabéns a todas vocês, meninas, que são mães nesta vida, que já foram em outra, aquelas que não são nesta, mas que foram em outras, e já, se não foram em outras, serão no futuro, podem ter certeza, né? Parabéns também para os papais que fazem aí o papel de mães tantas vezes. Parabéns para todos nós, né, gente? Muito bom. Bem, antes de eu começar, eu queria dar assim alguns recadinhos. Primeiro, falar da nossa casa. Nossa casa, gente, está tão modificada que vocês não vão conseguir reconhecê-la mais quando chegarem lá. Está ficando cada dia mais bonita, está ficando cada dia melhor e o principal, ela está ficando cada vez mais organizada para que a gente consiga o máximo, né, de qualidade nos nossos trabalhos, no atendimento do nosso público. Público esse, aliás, que a gente está com saudades, né? Saudade de abraçar vocês, saudades de olhar nos olhos, né? Enfim, mas nossa casa está caminhando, está chegando ao fim a reforma. Penso que esta aqui é a última semana, mais tardar segunda ou terça-feira da próxima semana, os pedreiros estão entregando tudo lá para nós. Tomara, né? Tomara esse surto, tomara esta pandemia, tomara esse caos todo aí que nos atingiu possa logo se dissipar para que a gente volte a frequentar o nosso templo, né, gente? Eu queria falar também, como recadinho, uma coisa legal que o Gelson tá descobrindo para nós. Ontem até fizemos um teste, algumas pessoas assistiram aí o nosso teste. Nós vamos tentar instalar uma ferramenta aqui junto com o Face que vai nos permitir fazer alguns debates, né? Vamos colocar algumas pessoas juntas falando aqui nessas nossas lives ao vivo. Acho que isso vai ser bem bacana, né? Porque vai nos trazer uma sensação maior de aconchego, né? Vai nos trazer uma condição maior aí de presença, tá bom? A gente está calculando que para a próxima semana a gente já faça alguma coisa assim nesse sentido, tá bem? Bom, essas coisas colocadas, eu queria agora pedir para que todos nós pudéssemos elevar os nossos pensamentos ao céu, aos nossos amigos espirituais, mentalizarmos todos aqueles que são os nossos amores, aqueles que são desamores também, que possamos pensar neles, em tudo aquilo que nos afasta, para que, quem sabe, nessas vibrações possamos
nos unir novamente, que nós possamos elevar os nossos pensamentos numa corrente grandiosa de uma energia que vai, a partir de nós, para atingir todos esses que agora se fazem necessitados pelo mundo. Que Jesus possa nos envolver, que Jesus possa envolver a todos que, de alguma maneira, neste instante estão em sofrimento. Seja pela enfermidade física, ou seja pela enfermidade da mente, ou pela enfermidade da alma. Mas que este mestrezinho querido, Jesus, amado Jesus, possa estar conosco, percorrendo esta terra bendita que nos acolhe, com suas bênçãos, com a sua paz, com a sua misericórdia. Pai querido, tu que sois toda luz, tu que sois toda paz, tu que sois misericórdia, vos suplicamos neste instante. Estejais conosco, estejais em nossos corações. Graças vos rendemos, Jesus, pois que tu é o pleno conforto de amor e de bênçãos neste planeta. Graças a Deus. Bem, agora que nos colocamos, né, diante dessas vibrações, lembrando da importância dessas nossas reuniões, desses nossos encontros, né, ainda que estejamos distantes fisicamente, a importância é exatamente essa. Nós nos unirmos em pensamento, nos unirmos em vibração. Muitas são as pessoas que têm me procurado, tentando uma palavra, né? Buscando uma orientação espiritual. E por que isso acontece? Porque nós poderíamos dizer, estamos todos nós em nossa casa, no aconchego do nosso lar, mas apesar disso estamos vivendo muitas dificuldades, né? Sejam as dificuldades financeiras, daqueles que não podem, né? E que não têm condições de sair para trabalhar e, portanto, têm o seu rendimento diminuído, ou seja mesmo pela saudade dos entes queridos, né? Dos quais nós estamos afastados. Eu não vejo minha netinha faz quase 2 meses agora, morro de saudades. E assim eu fico imaginando que todo mundo, da mesma forma, tem vivido estas coisas. E isso traz para a gente, né, uma certa apreensão. Por isso as pessoas acabam, mesmo no aconchego do seu lar, tendo dificuldades. A nossa reunião, então, como tantas outras reuniões, sejam elas espíritas ou não, sejam elas de qualquer credo, né? Elas são muito importantes porque nos envolvem numa vibração de paz. E aí, nesse momento, os espíritos amigos, aqueles que colaboram com a nossa saúde espiritual, aqueles que nos amam, eles se aproveitam dessas vibrações, dessas energias, né? Levando para aqueles que necessitam e, ao mesmo tempo, revertendo isso para nós mesmos, né? Para que a vibração da nossa casa se eleve, para que a vibração da nossa casa fique em paz e para que a gente possa passar esse momento difícil. Muitas vezes nós procuramos a casa espírita porque estamos em dificuldades, estamos sofrendo, né? Desta mesma maneira, nós podemos fazer isso agora, apesar da distância. Os amigos espirituais, eles estão em toda parte, eles estão em todo lugar. E se nós os mentalizarmos, se nós os buscarmos, né, em nossos pensamentos e principalmente em nossos corações, tenho certeza de que eles estarão conosco,
Viu? Então, se alguém nesse momento está apreensivo, se alguém nesse momento está, de alguma forma, com qualquer tipo de dor, mentaliza. Como se estivesse fazendo o tratamento lá no centro, viu, gente? Mentaliza Jesus. Pensa neste Pai misericordioso que nos acolhe e pede pelos amigos espirituais que nos envolvam. E eles certamente estarão aí, em cada um desses lares. Tá bem? Bem, nós temos o nosso tema de hoje, o tema da nossa palestra, é cativos. Não por acaso, é claro, né? Essa palestra estava programada para ontem, dia 12 de maio, né? E não por acaso nós íamos falar sobre o dia 13 de maio, né? O dia que trata aí da libertação dos escravos no Brasil, né? Esse dia é muito interessante, né? Porque os nossos irmãos negros nem muito comemoram esse dia, né? Eu diria que muito pouco até comemoram esse dia, porque, afinal de contas, de fato e de verdade, ele não representou muita coisa para a vida dessas pessoas que sofreram tanto, né? Num passado até bem recente, porque se nós pensarmos, isso está num passado aí de 120 anos, aproximadamente 130 anos, né? Não resolveu muito aquilo que era o problema deles, o problema da escravidão. Mas, de fato, o que eu queria lembrar não é exatamente ali, né, a Lei Áurea, aquele marco muito mais político do que qualquer outra coisa. Mas é que, pensando neste dia, a gente acaba lembrando de algumas coisas. E aí lembrei do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ali nesse livro, Humberto de Campos, ele fala, ele traz ensinamentos maravilhosos daquilo que é a história espiritual do Brasil. E principalmente por que o Brasil se forma, né? Sob o ponto de vista espiritual. Como se deu ali nas tratativas do plano espiritual o nascimento dessa nossa terra querida chamada Brasil. E ali no capítulo 5 deste livro, Humberto de Campos descreve uma passagem lindíssima de Jesus, o grande governador do nosso planeta, né? Aquele que está para nos direcionar, né? E que sempre esteve, desde o início da formação deste planeta, sempre esteve monitorando tudo aquilo que foi o nosso histórico. E ele Jesus está tendo uma conversa com Ismael. Ismael, que é o anjo protetor da nossa terra, né? E eles estão confabulando e Ismael está dizendo para Jesus daquilo que é a tristeza de enxergar em tudo aquilo que eles planejaram, essa condição da escravidão aqui no Brasil. Porque, afinal de contas, como diz o próprio título do livro, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí Ismael está nessa tristeza e Jesus está dizendo para ele: olha, Ismael, não fique desse jeito. Quando eu idealizei a construção do Brasil, quando eu planejei tudo isso, eu planejei que esta nação se tornasse de fato e de verdade a pátria do meu evangelho. A pátria que deveria, né, em si, dar o exemplo ao mundo de tudo quanto são
os ensinamentos dele Jesus. E que para isso, muito bem planejado, Jesus colocou a condição dos portugueses para a nossa colonização. Não foi por acaso que os portugueses nos encontraram e que fincaram bandeira aqui neste território, nesta terra nossa. Não, devidamente organizado por Jesus. Também organizado por Jesus, e aqui é que vem a condição interessante, seriam os nossos irmãos africanos. E Jesus coloca, né, que os africanos teriam um papel muito importante. A simplicidade daquele povo, naquele momento, né, há 500 anos atrás, 400 anos atrás, a simplicidade daquele povo, a humildade daquele povo, e ao mesmo tempo a devoção que eles tinham às condições espirituais, seria muito importante para nós, aliada com toda a convicção católica que os portugueses tinham, né? E aí Jesus explica que isso seria o que estava no planejamento dele. Mas que assim como acontece conosco individualmente, também acontece para uma nação. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio decide por nós. Nem sempre, talvez, a gente consiga decidir o melhor. E este povo escolhido para vir fincar bandeira aqui no Brasil, naquela terra nova, naquele momento, talvez não tenham feito as melhores escolhas e não tenham trazido como deveriam ou como estava o planejamento, ou como estava no planejamento de Jesus, né? Mas Jesus fala para Ismael que essa condição, de qualquer forma, se organizaria. Apesar do desvio, apesar da dificuldade, isso tudo se formaria. E como, de fato, se formou, né? A importância do negro na construção desse país é fundamental, né? E que também aquilo que estivesse na responsabilidade da decisão do livre-arbítrio, daquilo que os portugueses fizessem, eles teriam como nação que se responsabilizar pelo que estavam fazendo, né? Por tanta opressão a esse povo e por tudo aquilo que eles traziam a eles em dificuldade. E aí, depois dessa fala lindíssima, que está no capítulo 5 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos faz uma dissertação a respeito de quais foram as consequências espirituais para Portugal. Quais foram as consequências que aquele povo opressor acabou tendo em virtude de uma decisão errônea para aquilo que foi o planejamento de Jesus para o nosso país. Eu queria colocar isso, gente, porque vale muito a pena. Bom, se vale muito a pena ler o livro, né? Isso é indiscutível. Eu falo muito lá nas nossas reuniões deste livro. Este livro ele mostra para nós todas as nossas raízes, quem somos, por que estamos aqui, por que vivemos essas dificuldades, né? Por que essa pobreza ainda no nosso território, né? E ao mesmo tempo, por que esta brandura, né? Que existe sim na maior parte das pessoas que compõem essa nação. Então é muito legal ler esse livro para que a gente se descubra, para que nós descubramos a nós mesmos, tá bem?
Mas não só isso, por esse em especial o capítulo 5, que traz esse diálogo entre Jesus e Ismael. Então é muito legal, gente. Aqueles que tiverem e que puderem, leiam. Leiam porque enriquece muito a gente. Mas apesar de eu estar falando tudo isso sobre aquilo que foi a escravidão no Brasil, de fato, o que me importa para hoje e aquilo que eu queria falar com vocês é sobre outro tipo de escravidão. Não essa, né, que a gente já conhece pela história e já sabe dos seus resultados. Mas eu queria falar sobre a escravidão de nós mesmos, a escravidão interior do homem, aquela que nos torna cativos de nós mesmos. E ela é ainda talvez muito mais difícil de vivenciar do que a opressão física que os escravos negros viveram aqui no Brasil. Os tormentos de nós nos tornarmos escravos dos nossos pensamentos. Eu creio que aí sim é onde gira a maior dificuldade do homem. Para a gente falar sobre esse tipo de escravidão, eu queria fazer um pequeno preâmbulo, né? Eu vou citar aqui a pergunta 133 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o seguinte: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? O que o Espírito da Verdade responde a ele: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns sem penas e sem trabalhos, e, por conseguinte, sem mérito. Bem, é aqui onde a gente parte daquele princípio, né? Aquela coisa básica do Espiritismo, que todas as vezes que a gente quer falar com quem nunca ouviu dizer sobre a nossa doutrina, nós dizemos, bom, tudo começa com a criação desses espíritos, que foram criados simples e ignorantes. Né? Estamos, neste momento da criação, vazios de conhecimento. Né? E tem um motivo para isso, que é exatamente a condição aqui que o Espírito da Verdade está trazendo. A de nós termos o mérito da conquista. Né? Junto com isso, eu separei aqui do capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem em que os Espíritos nos ensinam o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento, olha só que coisa interessante, gente. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas desse sol interior, desse amor que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Né? Então, tudo aquilo que transcende dos amores terrenos, tudo aquilo que vai e que traduz o amor espiritual, né? O amor desinteressado. Nós começamos assim, então, né? Olha só que coisa interessante. Começamos simples e ignorantes, como diz o Livro dos Espíritos, e como diz o Evangelho, em nossa origem nós só temos instintos. E vamos caminhando devagarzinho para frente. Há uma coisa que precisamos ressaltar nisso. É muito importante lembrar que o progresso,
esse progresso evolutivo, ele se dá por etapas. Né? A natureza não dá saltos. Então o homem caminha devagarzinho, como um bebê mesmo, que vai se descobrindo devagar. Descobre a mãe, descobre o pai, descobre o irmão quando ele existe, né? Vai formulando aquilo que são as relações da sua família, como os avós, como os tios. Tudo isso vai acontecendo muito devagar na nossa vida, não é? Mas dentro de um processo contínuo e de um processo que avança sempre. A criança vai descobrindo mais tarde seus amigos, ela vai incorporando cada vez mais conhecimentos, entra para a escola, descobre aquilo que ela não sabia, né? Enfim, assim como se processa a condição evolutiva da infância, não é diferente na nossa vida espiritual. A natureza não dá saltos. Não é isso que nós espíritos dizemos normalmente, dizemos costumeiramente, a natureza não dá saltos. Né? E aí o homem vai ali, né, na aquisição dos seus novos recursos intelectuais e morais, né? O homem vai adquirindo cada vez mais condições. Mas, como diz o Evangelho, perdendo condições de instinto, ele, em alguns momentos, ele dá aquela escorregada. Então, da mesma forma que ele conquista, os seus erros acabam trazendo a ele alguns transtornos. Né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. A grande herança que nós recebemos, espiritualmente dizendo, não é dada por ninguém que não seja nós mesmos. Por tudo aquilo que nós construímos, por tudo aquilo que nós fizemos, de certo e de errado, é aquilo que nós recebemos. Né? E nos responsabilizamos para as próximas etapas. Em cada uma dessas etapas, em cada um desses nossos estágios de entendimento, daquilo que vamos acumulando das nossas condições intelectuais e morais, nós vamos formando, né, nossas verdades, nós vamos formando nossas convicções, nossos hábitos, ou seja, nós vamos formando a nossa psique, né, o nosso psiquismo, nós vamos formando a nossa personalidade. É essa que nós transmitimos aos outros, é como nós nos expomos, né? Porque o que nós expomos aos outros? Por mais que a gente tente enganar, por mais que a gente tente mascarar, e agora, aliás, todo mundo está mascarado nesse mundo, né, literalmente. Mas por mais que a gente tente mascarar, não adianta, a gente acaba exteriorizando aquilo que nós somos, aquilo que nós já adquirimos a partir dessas nossas experiências, né? Daquilo que nós já apreendemos em nós mesmos, tá certo? Não dá para enganar por muito tempo, tá certo? É claro que essas nossas verdades, elas são mutáveis e elas vão mudando a cada passo que nós damos. Nós não pensamos hoje como pensávamos antes, como diz Paulo, né? Antes, quando criança, eu pensava como criança. Hoje, como homem, eu penso como um homem. E é assim também na vida do espírito, né? na nossa trajetória espiritual. Nós fomos bebês sob o ponto de vista espiritual, sentíamos, pensávamos, exteriorizávamos de uma forma. Hoje, exteriorizamos tudo isso. Essas nossas convicções, elas se modificam na medida em que a gente vai incorporando os novos saberes, os novos conhecimentos. Né? Tudo isso é parte desse preâmbulo, né? Tudo isso é parte daquilo que movimenta as condições do nosso caminho. Mas o que isso tem a ver com escravidão? O que isso tem a ver
em nos tornarmos cativos de nós mesmos. Bom, isso se opera e o problema surge quando, dentro dessa trajetória, dentro desse caminho, dentro dessas construções evolutivas de todas as vidas que nós já tivemos, nós paramos e nos demoramos em nós mesmos. Né? Aquele momento em que o indivíduo, ele, seduzido pelo seu conhecimento, seduzido pelas ilusões que compõem aquilo que ele acredita dentro desse conhecimento, faz com que ele fique ali, paradinho, demorando em torno dele mesmo, escravizando a si mesmo. É aquilo que a gente diz muitas vezes, né, da condição de nós cristalizarmos os nossos pensamentos, cristalizarmos a nossa mente, cristalizarmos os nossos hábitos naquilo em que estas ilusões dos nossos saberes e dos nossos conhecimentos nos dizem em comprazimento. Né? Eis o grande risco. Quando nós passamos a nos comprazer e acreditar que estamos completos dentro daquele estágio, aí nós nos tornamos senhores de escravos. A dificuldade é que o único escravo que a gente passa a possuir somos nós mesmos. Né? E aí trafegamos nos debatendo, né? Entre dores, entre rangeres de dentes. O Gelson falou isso segunda-feira, né? Muito legal, porque os discursos acabam afinados naturalmente, né? O Gelson falou sobre os rangeres de dentes, né? Aqueles rangeres de dentes que nós não precisamos esperar o nosso umbral, não, viu, gente? Sabe aquele temido umbral? Não precisamos esperar, porque ele acontece aqui na Terra. Ele acontece aqui mesmo, enquanto nós estamos encarnados. Né? Por aquilo que nós nos comprazemos, nós insistimos. E quando insistimos, é que a gente acaba fatalmente encontrando essas dores e esse ranger de dentes. Né? Porque, como diz Paulo também, tudo eu posso, nem tudo eu devo. E há um fato inexorável. A responsabilidade chega de tudo aquilo que forem as nossas decisões, não é? Se Deus me deu o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, ele me deu a responsabilidade de assumir, seja o bônus ou seja o ônus, ou seja, causa e efeito, ação e reação. Né? E essa reação, ela sempre vai chegar, independentemente de nós desejarmos ou não, né? E até de aceitarmos, porque muitas vezes a gente tenta afastar, né? Mas o fato é que a gente não consegue. A gente pode esconder debaixo do tapete durante algum tempo, mas isso, né, o próprio universo, com sua força, né, vai acabar trazendo para nós de novo. Tá certo? Bem, a Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, né, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ela nos diz o seguinte: serás você o que penses e planejes, pois que da tua mente e do sentimento procedem os valores que são por ti cultivados. Olha só que legal, né, gente?
Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por esse cativeiro. Nós somos responsáveis por essa cristalização, né? E é aquilo que a gente pensa que constrói em nós, né? Jesus já nos disse: mostra-me o teu tesouro e eu direi onde está o teu coração. Quando Jesus diz isso, gente, o que está dizendo para nós? Olha, vou mostrar os teus grilhões, porque é isso, né? Me mostra o teu tesouro. Eu direi onde está o teu coração. Jesus está dizendo, é ali onde o teu coração está amarrado, é ali onde ele está preso. E ele pede, então, uma reflexão, né? Para que a gente pense sobre esse tesouro. Que tesouro é esse que nós estamos ali guardando, né? A pior escravidão, gente, não é essa dos grilhões físicos, né? Que qualquer escravo possa, não só o escravo negro aqui do Brasil, mas qualquer escravo em todos os tempos da história da civilização possa ter passado, né? Por qualquer tipo de dor física. O pior grilhão, a pior escravidão é aquela que nós construímos no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades. Né? Olha só, eu tenho vontade. Quantas vezes nós dizemos isso para nós mesmos? Eu tenho vontade. E o outro vem e diz, não passa vontade não, vai lá e faz. Mas será que nós pensamos a respeito dessas vontades? Nós raciocinamos, nós trouxemos à razão o que essa vontade está determinando para nós? E se essa razão não existe, é aí onde começamos a nos escravizar. Nós podemos estar confusos, né? Mas como isso se opera, Roberto? Eu fiz questão de marcar aqui, eu tenho um roteirinho, tá, gente? Senão eu me perco. Eu fiz questão de marcar aqui no meu roteirinho o seguinte. Olha quantos tipos de escravidão nós nos colocamos durante a nossa vida. E eu vou citar só alguns. Isso aqui está no Evangelho. Kardec reproduz isso daqui na Revista Espírita. Tá bem, gente? Nós podemos procurar em toda a doutrina isso daqui. Olha os tipos de escravidão. Avareza. Avareza. Olha só que interessante, né, gente? Acumular dinheiro, não fazer nada com esse dinheiro, ter o prazer de viver o dinheiro sem permitir que esse dinheiro faça alguma coisa pela própria vida. Ciúme. Essa sim é uma escravidão terrível, né, gente? Bom, é difícil dizer qual que não é. Mas ciúme, né? Este ciúme desvairado, desta coisa materializada, né? Que oprime a vida do ciumento. Depois, a preguiça, negligência, vaidade, inveja, maledicência. Ou danada maledicência, hein? O que a Candinha fez com esse mundo, hein, gente? Né? A mágoa. Olha só, gente, a mágoa é uma escravidão. O ressentimento é uma escravidão. Nós ficamos presos nessa mágoa, né? Isso quando não se eleva à condição de ódio, né? Olha que escravidão terrível. A partir da mágoa, a partir do ódio, nós podemos bem nos escravizar pela vingança. Há aqui uma condição, gente, terrível, que é a condição do remorso. Remorso escraviza tanta gente. Personalismo, né? Aquela condição de soberba, aquela condição de nós acreditarmos que nós somos melhores. Né? Aqui, uma coisa que eu creio que todos nós já estejamos libertos. Desse ninguém é escravo. A impaciência. Né? Vocês podem até me responder aqui, viu, gente? Se vocês já estão livres da impaciência. Todo mundo está livre aí da impaciência? Todo mundo é paciente? Isso é escravidão.
né? Essa ansiedade que toma conta de nós hoje nesse mundo, isso é escravidão, gente. E nós nos escravizamos com isso. Olha só que terrível, né? Nós começamos pensando lá no sofrimento que os nossos irmãos negros, né, os africanos que vieram aqui para o Brasil, sofreram no Brasil, e a gente acaba descobrindo que nós somos muito mais escravos ainda. Escravos da intolerância, escravos do medo. Terrível, não é? Somos escravos do medo. E tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, gente, são filhos dos mesmos pais. Quem são os pais desses meninos todos aqui que eu citei? O egoísmo e o orgulho, né? Aí sim, é a escravidão pura. O egoísmo e o orgulho. Emmanuel nos diz que nós somos o que nós desejamos ser. E é isso mesmo, né, gente? Nós somos o que desejamos ser. Assim como Jesus já disse do nosso tesouro, aquele nosso tesouro ele é formado de acordo com o que nós queremos juntar. Não é isso? Para isso também, Joana de Ângeles, gente, nos fala no livro Momentos de Alegria, no capítulo 6, o seguinte: tudo isso é possível de ser modificado. Nós somos capazes de deixar a escravidão de lado. Nós somos capazes de nos libertarmos de nós mesmos. E aí ela diz: programa em ti um roteiro mental e passa a vivê-lo, afirmando-o mentalmente, até que se te modele no mundo das formas, ou seja, até que isso se exteriorize nos atos, né? Então, começar por um roteiro mental, né? Descobrirmos aquilo que nos escraviza, descobrirmos, né? Entre todas essas situações aqui, esses tipos que eu coloquei para vocês, o que nos escraviza e tentar modificar o padrão mental, né? Isso a partir do conhecimento que nós já temos. Olha só, gente, Emmanuel diz que nós não podemos dizer que somos privilegiados, né? Porque o privilégio é, antes de mais nada, né? Puxa vida, até esqueci, né? Ele diz que o privilégio, antes de mais nada, é algo que desfaz do outro, né? Daqui a pouco eu lembro da palavra, tá bem, gente? Mas é isso, nós podemos mudar essa condição mental, né? Modelar isso nas nossas atitudes e por tudo aquilo que nós já conhecemos do Espiritismo, nós podemos bem que organizar todas essas coisas para plasmar em condições de energia, transformando a vontade que nos conduz para aquilo que nos derruba, para aquilo que nos escraviza, e renovar as nossas atitudes, né? E dessa forma nós vamos alcançar triunfo, sim, tá certo? Ela continua dizendo o seguinte: com esses equipamentos mentais, as afirmações do triunfo facultarão as oportunidades para agires e edificares tudo quanto hajas planejado, pois que inspirarão o uso correto das tuas faculdades naturais. Pouco te importem todos os insucessos anteriores. Renasce deles, afirma ao bem e segue adiante. Ou seja, liberta-se para seguir diante, né? Bem, gente, eu sei que, nossa senhora, eu já extrapolei tudo que eu podia, né? Me perdoem, tá bem? Gente, me perdoem por atrasar, mas eu quero aqui finalizar dizendo que é preciso superar, né? É preciso superar essa condição do ser cativo. O ser que eu falo é do homem cativo, né? É preciso superar essa condição. Nós precisamos superar as nossas limitações de entendimento. Para isso, nós precisamos ter esforço e vontade. Nós precisamos nos esforçar para vencermos aquilo que nos arrasta e nos colocarmos
e nos colocarmos, né, com a vontade de acertar a partir de agora. Bem, para finalizar, gente, eu coloquei aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 909. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha que pergunta interessante, gente. Poderia, então, o homem vencer tudo aquilo que o arrasta nessas inclinações que ele tem para as dificuldades que o transformam num ser cativo, num escravo? E a resposta do Espírito da Verdade é assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha só que coisa, gente. Olha a resposta que os Espíritos nos deram. Sim, você pode, pelos seus esforços, mudar todas as más inclinações. E aí eles completam com aquela lixadinha no platinado, bem característica dos Espíritos que nos amam, né, e que querem nos ver bem. Fazendo um esforço insignificante. Quer dizer, com um esforço insignificante, nós já somos capazes de mudar muita coisa na nossa vida. Aí ele continua a resposta. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Quão poucos, eu vou colocar agora de outra forma. Quão poucos de nós fazem esforço? Porque é claro que eu estou nesse meio aí, né? Mas precisamos prestar atenção naquilo que o Espírito da Verdade está nos dizendo, gente. É aquilo que Jesus já nos disse há 2000 anos atrás. Aliás, ele próprio está dizendo agora de novo, né? Tá certo? Vós sois todos deuses. Daquilo que eu faço, vós podeis fazer ainda mais. Só que para fazer aquilo que Jesus faz, é preciso o esforço da vontade. É preciso ter, olha só, gente, a insignificação do esforço, que é o que o Espírito da Verdade está nos dizendo aqui para a gente. E aí eu dou alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, gente, aqui o filho pródigo, que Jesus nos fala. Olha só o filho pródigo, gente, ele se deixou vencer pela escravidão, né, da perdulária. Ele queria gastar, ele queria viver, né? Ele queria usar o dinheiro somente para aquilo que fossem as suas condições de viver a vida material. Mas eis aqui o exemplo. Ele descobre que isso não o completa em nada, né? E aí ele descobre que com esforço ele pode retomar todas as coisas, que é aquilo que ele pede ao pai dele, né? Poxa vida, se até o seu mais baixo empregado, meu pai, pode ter o seu sustento, então eu quero também, da mesma forma, a partir do trabalho, ter o meu, né? Nós temos aqui, no filho pródigo, o exemplo positivo daquilo que a vontade pode transformar no reajuste. Errou, deixa para trás, como nós já dissemos. Mas eu posso reajustar agora, eu posso transformar, eu posso mudar. O filho pródigo mudou. Ele transformou. Diferente daquela passagem, quando Jesus coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, gente, item 3, de guardai-vos da avareza, quando ele inclusive cita o termo nécio, e nécio, gente, não é um nome. Nécio significa ignorante, significa aquele que desconhece, né? Ele está dizendo, olha, nécio, você desconhece todas as coisas do mundo espiritual, do seu caminho de evolução, porque você acumulou, e agora, nessa próxima noite, o Pai vem te buscar. Olha só, gente, é o exemplo negativo daquele que não consegue, daquele que passa a vida inteira escravo dele mesmo, a ponto de não usufruir absolutamente nada daquilo que o seu próprio trabalho lhe permitiria. Na continuação de um exemplo negativo, nós temos Judas. Judas traz Jesus. Por todas as dificuldades de entendimento que ele tinha, né? Essa palavra é até muito ruim, trai, né? Mas
no seu equívoco daquilo que ele queria de Jesus, ele acaba, assim, sob o ponto de vista humano, traindo Jesus. E escravo disso, gente, ele se suicida. Diferente de Pedro, que nega Jesus 3 vezes durante o seu martírio, mas que decide, que descobre que aquilo em que ele estava preso do medo, né? Porque Pedro foi escravo do medo naquele momento, ele pode se libertar, ele tem condições de se libertar, e ele de fato se liberta. E ao invés de fazer como Judas, ele trabalha para ser a pedra angular do Evangelho de Jesus aqui na Terra. Né? O exemplo bom. O exemplo de Paulo apóstolo, que da mesma forma, vítima da escravidão do orgulho, enquanto Saulo fez tudo aquilo que fez, mas que quando teve a sua oportunidade se libertou. Ele tirou os grilhões e aí passou a ser este grande apóstolo que nós conhecemos. Não é? Então nós podemos, porque Jesus está dizendo que nós podemos. Paulo disse que nós podemos. Pedro disse que nós podemos. O filho pródigo disse que nós podemos. Nós precisamos tentar. Bem, gente, para finalizar de verdade agora, eu queria ler 2 citações. Uma de Emmanuel, que está em Fonte Viva, no texto Autolibertação. É a mensagem 47 do livro Fonte Viva. Eu peguei apenas um trechinho. Quando Emmanuel diz: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, ou seja, se você pretende deixar de ser escravo de você mesmo, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Olha, é muito parecido com aquilo que a gente está vivendo agora, né? Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Não importa o problema pela qual estiver passando, importa sim desanuviar o pensamento cada manhã e seguir adiante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. E depois dessa citação de Emmanuel, gente, eu finalizo com a citação do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 6, item 6. Procurem, leiam, capítulo 6 do Evangelho, capítulo 6, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Espírito da Verdade nos diz: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, escravos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. A fim de sermos os artífices da nossa própria imortalidade. Lembrando sempre, nós temos um destino comum: sermos felizes. Todos nós seremos. O que importa agora descobrir a partir do nosso próprio livre-arbítrio é quando chegaremos lá. E para chegarmos lá, bem, a primeira coisa, gente, hoje, dia 3 de maio, é nos libertarmos. Nem de nada, nem de ninguém, a não ser de nós mesmos. Deixemos de sermos escravos das próprias dificuldades. Esse era o recado que eu queria deixar hoje, gente.
Pedir a Jesus que nos abençoe a todos, pedir a Jesus que nos ilumine, que nos guarde enquanto grupo que nós somos, que nos guarde enquanto pessoas maravilhosas que todos vocês são. Fica aqui um beijo, que todos vocês fiquem em paz, que se Deus quiser e se Ele puder nos permitir, que na próxima semana estejamos todos juntos novamente. Amanhã nós temos a Magnólia, 7h30. Domingos temos o Marcelinho, esse carequinha lindinho, né? 10h30 da manhã. Tá bom, gente? Jesus os abençoe a todos. Um beijo.